Você conhece Zera Jacobi e o iluminismo? Você sabe a relação entre Zera Jacobi e o iluminismo? Não? Não tem ideia? Então vem comigo, Felipe Robledo, e vamos descobrir essa relação resolvendo a segunda questão do exame específico da UERJ de 2019. Então, vamos ao texto. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade? De fato, cada uma das religiões diz: minha fé é a certa, e aqueles que creem em outra fé creem na falsidade e são inimigos de Deus. Assim como minha fé me parece verdadeira, outro considera verdadeira a sua própria fé, mas a verdade é uma só. Marido e mulher estão em pé de igualdade no casamento. Não podemos sair e comprar um homem como se fosse um animal. Todos os homens são iguais na presença de Deus, e todos são inteligentes, pois são suas criaturas. Ele não destinou um povo à vida, outro à morte, um à misericórdia e outro ao julgamento. Nossa razão nos ensina que esse tipo de discriminação não pode existir. Beleza? Tá. E então, vamos ao ERJ. As proposições acima foram escritas por Zera Jacobi, que viveu ali entre 1599 e 1692. Pensador etíope que desenvolveu suas ideias antes dos europeus associados ao iluminismo. Beleza, show. E agora vamos ler junto o que a UERJ está pedindo na questão. Primeiro, a UERJ quer que a gente identifique, certo? Está ali para a gente, ó. Vamos identificar dois ideais e proposições do pensador africano presentes também, certo? No pensamento iluminista. Primeiro ponto. E aí, vamos lá. E aí, depois disso, o que a UERJ está pedindo para que a gente faça? Nós temos, então, que, com base na citação, apresentar um aspecto que diferencie Jacobi, certo? Da maior parte dos pensadores iluministas europeus. E aí, presta atenção que ela falou da maior parte, tá? Não de todos. E vamos lá, cara. Se a gente olha para o texto, se a gente aqui, eu e você, a gente dá uma lida no texto com calma, a gente já começa com o primeiro ponto forte, com a sua primeira pergunta. Tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade? Já começamos bem. Ou seja, essa ideia de um próprio questionamento do domínio de uma só igreja, de uma só fé, de uma só religião. Porque ele vai dizer assim, cada religião diz alguma coisa, diz que a sua fé está certa ou está errado, mas a verdade é uma só. Então já tem de cara aí essa ideia de uma defesa de uma questão meio secular, certo? Bem, ele vai dizer o seguinte, marido e mulher estão em pé de igualdade no casamento. Beleza, uma igualdade ali entre gêneros, homem e mulher. Não podemos sair e comprar um homem como se fosse um animal. Estou, obviamente, criticando a escravidão, tá? E ele vem depois e diz o seguinte, todos os homens são iguais na presença de Deus. E termina falando pra gente o seguinte, ó, nossa razão nos ensina que esse tipo de discriminação não pode existir. Então, de cara, se a gente vai jogar isso para a ideia do iluminismo, que vai vir século depois, e esse é o grande barato dessa questão, ou seja, ela tira da gente uma ideia de que não se produz cultura e não se produz pensamento nesse mundo africano, afinal de contas, estou falando de um etíope um século antes de você bombar com esse iluminismo para a gente, certo? E o cara já está colocando ali uma série de pensamentos que o iluminismo vai colocar em pauta também, mas que a gente só conhece porque a nossa lógica é europeizante, é eurocêntrica, é a primeira coisa legal da questão. É o primeiro ponto fundamental de uma questão linda por valorizar essa ideia de outros povos que não simplesmente o europeu. E aí, começamos então com a ideia dele, do que você também tem no iluminismo dentro desse texto. Então, já falei algumas coisas. A secularidade, a ideia do racionalismo, a igualdade, certo? A fraternidade. Ele fala ali, ó, são todos iguais. Aqui, ó, nenhum foi destinado um povo à vida e outro à morte, um à miséria e outro ao julgamento. Ou seja, existe uma fraternidade aqui. Ele está dizendo para a gente aqui, ó, todos os homens são iguais. Nós temos uma igualdade, então, aqui. Ele está falando sobre a nossa razão. Temos um racionalismo. Então, tudo isso nós podemos colocar na sua prova, eu e você, falando sobre aquilo que ele trouxe antes e que o iluminismo também vai trazer. E agora é a grande jogada da questão. Talvez a parte mais complicada para você fazer. Que é exatamente onde é que está o pensamento diferente dele. E eu vou até mudar de cor para isso. Vamos de amarelo. E aí, vamos lá. Presta atenção, porque mesmo que você tenha essa igualdade que você já viu, lembra lá o iluminismo como base da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, a gente tem que lembrar uma coisa interessante. A igualdade pensada pelo iluminismo, a igualdade pensada pelo europeu nesse momento, não considera homens e mulheres iguais. Logo, a grande diferença que o Jacobi está trazendo para este pensamento iluminista é exatamente aqui, ó, quando ele fala que marido e mulher estão em pés de igualdade no casamento. Esta igualdade de gênero, infelizmente, não faz parte da maioria dos pensadores iluministas, certo?
Mais uma questão feita, mais uma questão respondida. E um beijo e até o próximo vídeo.